Oi, que bom ver você por aqui. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao meu jardim, seja bem-vindo a esta aula. Nessa aula especial eu quero contar para vocês como que os traumas, eles interferem na tua vida. Então, às vezes você está aí vivendo a sua vida achando que você é uma pessoa muito sortuda ou muito azarada, ou achando que as coisas acontecem do nada. Tenho uma notícia para te dar. Não, as coisas não acontecem do nada. Elas podem acontecer de repente, mas elas não acontecem do nada. E tudo que nós passamos na nossa vida são escolhas. Você sabia que a maior parte das escolhas que nós fazemos são baseadas em coisas que estão no nosso subconsciente? Ou seja, são sentimentos e sensações que determinam esse padrão de escolha. Mas, Violeta, como que eu entendo isso? Bom, se nós pudéssemos fazer uma divisão de traumas, eu dividiria em 3 categorias aqui, nesse momento, nessa aula, para ficar um pouco mais didático. Então, nós temos um trauma de ruptura rápida. Sabe quando você está fazendo um exercício, um alongamento e de repente, pá, o teu músculo distende? Ou seja, o seu músculo foi no máximo dele, a hora que não dava mais, ele deu aquela rompida, ele deu uma rompida rápida. Então você vai precisar de um tempo para recuperar aquilo ali e vai formar uma cicatriz naquela fibra muscular. Uma outra forma é a ruptura sistêmica, ou seja, é aquele trauma que ele já vem inserido no seu chip, praticamente. Por quê? Porque ele vem lá de trás, da história familiar, de coisas que a sua família viveu e, inclusive, você continua repetindo esses traumas ao longo da sua vida. A terceira forma que a gente poderia fazer a divisão aqui, colocar na divisão, é o trauma da forma como nós sentimos. Nos 5 primeiros anos de vida, nós sentimos 5 dores em quantidades diferentes. Cada pessoa sente essa dor de uma forma diferente. Inclusive, essa dor ela acaba sendo descrita no formato do nosso corpo, tá? Quando nós fazemos um processo terapêutico aqui, nós vamos analisar esses traumas baseado nessas 3 vertentes, praticamente. E para cada vertente, para cada tipo de trauma, a gente vai aplicar um tipo de remédio, tá? Que é uma técnica, seja análise corporal, seja TRG, seja sistêmica. Então, desde já, a gente entende o quê? Que tudo na nossa vida são escolhas. Essa é uma premissa básica dentro do processo terapêutico, da forma como eu aplico. Por quê? Se nós escolhemos baseado nas nossas emoções, se nós escolhemos baseado nas dores que nós já sentimos na nossa vida, então quer dizer que, se nós compreendermos essas dores, nós entendermos onde está a raiz, aonde que ela está e trabalharmos essa dor, nós não precisamos mais escolher essa dor. Como, por exemplo, quando você dirige, você consegue contar quantas vezes você troca de marcha ou quantas vezes você pisa na embreagem? Por que você não conta isso? Porque isso está no piloto automático, está no seu automático, o seu cérebro funciona de forma automática. Na escolha das coisas da nossa vida, nós fazemos a mesma coisa. E a notícia triste é que nós escolhemos baseado na dor, baseado no trauma. Por quê? Porque é um repertório que já existe dentro de nós e nós nunca paramos para observar. Violeta, como que eu me livro disso? Consciência e conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento de como identificar essa dor, como lidar com essa dor, onde achar essa dor, você começa a criar uma consciência onde você olha para si, você olha para os outros, você olha em volta e você consegue prever, inclusive, certos tipos de problema. Tá? Então, sempre quando uma pessoa vem para o processo terapêutico, ela vem com dor em algum lugar. Ah, Violeta, o meu relacionamento não está legal, minha sexualidade não está legal, Violeta, eu não consigo ganhar dinheiro, Violeta, eu não consigo, eu estou ansiosa, a minha cabeça sempre trabalha 1000. Vocês precisam entender que nós temos uma escala relacional, ou seja, são áreas da vida que nós precisamos ir curando e consertando e arrumando para que a gente atinja o ápice. Só que essa escala, se a gente colocar ela de cima para baixo, é Deus, eu, relações, sexualidade e dinheiro. Então, quando você diz assim, eu tenho um problema com dinheiro, com sucesso, com carreira, eu não consigo ganhar dinheiro, ou eu ganho e eu perco, ou sempre que eu ganho acontece alguma coisa que eu preciso gastar, é um parente que fica doente, é um acidente. Você não tem problema com o dinheiro, você tem problema na área da sexualidade. Violeta, minha sexualidade está ruim. Não, você tem problema na área das relações. Violeta, eu não consigo achar um par, eu não consigo ser feliz no meu casamento. O seu problema está na área do eu. Violeta, eu não consigo entender minha cabeça, eu estou sempre maluquinha aqui. Onde que é o problema? Relacionamento com o divino, com Deus. Então, existem vários conceitos que nós precisamos entender, como essa escala relacional, como que nós fazemos as nossas escolhas baseadas no trauma. E aí, para vocês compreenderem como que isso funciona, eu vou contar algumas histórias para você. Certa vez eu atendi uma moça que ela sempre se entregava demais no trabalho. E toda vez que ela entrava no emprego, o chefe gostava, o patrão, o dono da empresa gostava dela. Ela sempre fazia um over-delivery do trabalho dela. Ela sempre era muito boa naquilo que ela fazia. Inclusive, ela acumulava funções.
E sempre o patrão ou o chefe falava assim, nossa, mas você é muito boa, na próxima promoção que tiver aqui, um cargo acima do seu, nós vamos colocar você porque você tem um bom espírito de liderança, você resolve problemas e tal e tal. No meio do processo aparecia um qualquer, entrava na empresa e na hora daquela promoção prometida, adivinha o que acontecia? Ela era mandada embora e o outro sujeito era promovido. E aí ela contando essa história pra mim, eu falei, mas peraí, você me contou já algumas histórias parecidas. Isso não é normal. Então, toda vez que você vê repetição e vê desproporcionalidade na sua história, você vai prestar atenção. Isso nós analisamos onde? Dentro da sistêmica. Ou seja, ela já veio com esse problema ali. Por quê? Porque lá atrás ela passou por um problema. Aí, ela contou a história dela e ela contou que o pai traía a mãe. Ela não sabia, porque ela era criança. Inclusive, ela era usada como álibi pelo pai. Então, o pai ia sair para se encontrar com a amante, levava ela pequenininha e distraía ela com outras coisas, com brinquedo, com comida, com doce. Até que um dia ela viu o pai beijando essa mulher e foi lá e contou pra mãe. Falou, mãe, eu acho que o pai estava com uma mulher lá em tal lugar. E a mãe, ao invés de se posicionar, ao invés de resolver sozinha o problema, fala pra menina, escuta, se algum dia você vê essa mulher, você sabe reconhecer ela? Você me conta? Se você encontrar com ela na rua, você me encontra? Se eu estiver com você? Aham. Um belo dia está ela e a mãe no mercado. Ela pequena, tá? 6, 7 anos. Ela encontrou a mulher, cutucou a mãe e falou, mãe, é aquela moça ali, ó. E aí o que aconteceu? A mãe partiu para cima dessa moça, a mãe fez um escândalo, deu polícia, veio o pai, ela foi tirada do ambiente, foi colocada na sala da gerência do mercado para não ver tudo aquilo, aquela briga. E depois daquilo, o que aconteceu? O pai, que gostava tanto dela, que levava ela para passear, não levava ela mais em lugar nenhum. O pai ficou hostil com ela. Então ela foi injustiçada, ela se sentiu injustiçada pelo pai, por conta daquilo, uma coisa que não era culpa dela. E aí o que acontece? Esse trauma foi instalado ali na infância, então todo lugar que ela ia, sempre acontecia alguma coisa, onde ela se entregava demais, ela era legal, ela estava envolvida com todo mundo, mas ela era injustiçada. Então aquela sensação de injustiça, da mãe, ela se sentiu culpada pela briga que a mãe teve com o pai, no fim não aconteceu nada, os pais não se separaram, a mãe não se posicionou, ela se tornou adulta e o pai continuou traindo de outras formas a mãe, entende? Então o trauma foi instalado ali. E ela nunca resolveu aquilo. Então, por não ter resolvido aquilo, ela precisava de situações onde ela era injustiçada para que a mãe viesse fazer essa justiça ou o pai viesse fazer essa justiça e dissesse para ela, olha, a culpa não é tua. Você é boa o suficiente. A culpa não é sua. Isso é um problema nosso. Nós que temos que resolver. Olha que loucura. Uma outra vez uma cliente chegou para mim e disse assim, Vileta, lá no meu serviço estou tendo problema com o meu chefe. E eu tenho a impressão que o problema dele é comigo. Ele é grosseiro, ele desvaloriza tudo que eu faço, parece que ele pega no meu pé. Então eu disse pra ela, esse rapaz, ele provavelmente tem problemas com a mãe. Ela arregalou os olhos e falou, mas como você sabe disso? Realmente, eu sou a mais velha da turma e ele tem um problema com a mãe. Eu falei, por causa do comportamento dele. Então quando você começa a ter conhecimento sobre traumas, sobre onde eles estão, entende isso em você, você começa a ler isso nos outros também. E você entende que todos os problemas, quando eles chegam para você, não é sobre... tem muito da carga do que aquela pessoa está vendo, ou daquilo que ela passou, da dor dela, e quando mexe com você, mexe com questões emocionais suas, então você vai tratar as suas questões emocionais. Você, inclusive, dá o sim absoluto para aquela pessoa. O que é o sim absoluto? Tá, eu entendo como você veio, eu aceito o jeito que você veio, eu aceito o jeito que você está nesse momento. Por quê? Eu não tenho capacidade de mudar o outro, mas eu tenho capacidade de me mudar, eu tenho capacidade de controlar aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto, geralmente aponta para a minha cura. Olha que legal. Tudo isso nós aprendemos dentro de um processo terapêutico. Ou, é claro, dentro de um dos meus treinamentos, porque no treinamento nós vamos passando pela compreensão de todos esses conceitos terapêuticos. Triângulo dramático, como você vai olhar para o teu corpo e vai entender como que a tua cabeça funciona, a tua mente funciona, tem um jeito, tem um porquê daquilo. Porque você sente o que você sente, porque você escolhe as coisas da forma que você escolhe, entendeu? E tem coisas que não são claras. Eu tenho um cliente que ele foi muito injustiçado enquanto criança, o pai mentia muito para ele, o pai desfazia muito dele, então ele sempre foi uma pessoa que todo lugar que ele chegava, independente do lugar, independente da capacidade dele, ele sempre tinha que provar a capacidade dele, ele sempre tinha que clamar, que exigir justiça, porque era a criança dele lá de trás, querendo ser justiçado pelo pai. Toda vez que você tem um atraso nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus resultados, provavelmente não, sempre vai existir uma emoção lá atrás te travando.
Então, eu não consigo ser promovida no trabalho, ou que nem esse rapaz, eu não consigo ter paz. Todo lugar que eu chego as pessoas arrumam confusão comigo. Eu sou injustiçado, porque ele está esperando a justiça do pai lá de trás, que precisou e não teve. A criança precisa de certas atenções do pai e da mãe, carinho, proteção, provisão, justiça, inclusão, amor. Quando a criança não tem um ou não tem vários desses elementos, ela continua buscando esses elementos através do quê? Através de alguma treta. Então é uma criança que precisava ser vista, que precisava de atenção. A mãe e o pai nunca estavam disponíveis. Mas ela descobriu que, peraí, eu fiquei doente, eu tive uma febre, eu quebrei uma perna, meu pai e minha mãe pararam de brigar entre eles, pararam de não me dar atenção e vieram para cuidar de mim. Então toda vez que eu arrumo uma treta, eles vão parar para me ver, eles vão parar para cuidar de mim, eles vão parar para me dar o amor que eu preciso. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai causando tretas de adulto cada vez maiores. E toda vez que você pensar em algo que você quer realizar, que você quer ter e não tem, faça esse seguinte raciocínio. Criança trabalha, criança faz sexo, criança se relaciona, criança casa, criança assina contratos, criança compra carro, criança viaja sozinha, criança planeja o futuro, criança faz o que tem que ser feito ou só faz o que ela quer? Peraí, minha vida não avança porque eu estou travada em algum momento lá atrás. Então, tá vendo como as suas emoções, elas travam o seu desenvolvimento? É por isso que o processo terapêutico, ele ajuda a desenrolar a tua vida e ajuda também na forma de você lidar com as outras pessoas. Relacionamento com o marido, com a esposa, com o filho, com a família, com o colega de trabalho. Então você se torna uma pessoa muito mais leve e a vida acaba sobrando em algum momento. Como assim? É aquela pessoa que antes ela gastava muito tempo fofocando da vida dos outros. Mas agora não faz sentido mais, porque ela está construindo o futuro dela. Entenderam? Bom, agora vem a parte do convite. Vocês têm duas opções, tem dois convites que eu posso fazer para vocês. Vir para terapia. Vem fazer terapia, nós vamos fazer uma análise do teu corpo, análise da tua família, análise da tua vivência. Vamos trabalhar todos os traumas, reprocessar todos os traumas, para que você entenda, primeiro, em você, como que você funciona. Automaticamente, a sua relação com todas as outras pessoas, com todas as outras situações da vida começam a desenrolar. Violeta, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disponibilidade para um processo terapêutico. Não tem problema, tem os treinamentos. Para as mulheres, o treinamento Forjando Rainhas, tem um treinamento para adolescentes. Beleza, se eu for homem, entra no treinamento para adolescentes que dá na mesma. Por quê? Porque a base do ensino, do conhecimento que eu já disse, está ali naquele treinamento, tá? Então, espero vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui um comentário para mim, me manda no direct do Instagram. Se vocês precisarem, quiserem o curso, quiserem tirar dúvidas, entra aqui ou lá no Instagram, me manda suas dúvidas que eu vou responder com carinho. Se vocês quiserem agendar, ele sempre aparece aqui. Se vocês quiserem agendar um processo terapêutico, também entra em contato comigo no direct do Instagram, que de lá a gente faz o agendamento, a gente vê as suas necessidades, tá? Um beijo, abraço, espero vocês num próximo vídeo, numa próxima aula, num próximo Stories. Ou na terapia ou no treinamento. Tchau!